Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 2 de setembro, mais um dia do mês de setembro. Acabamos de começar o mês de setembro e é sempre bom lembrar, assim como eu falei ontem no primeiro dia do mês, gestão de banca, método de trabalho, um dia após o outro, tá? Sempre lembrar muito disso, não só no início do mês, mas sempre. Tá? Isso aqui é um dia após o outro, é por isso que eu venho aqui todos os dias e compartilhar com vocês o meu planejamento de trabalho. E cara, é dia após dia, tá bom? Bom, nessa quinta-feira temos a continuação da data FIFA e além dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA, né, da Europa, nós temos o acréscimo de um jogo isolado do Brasileirão e o acréscimo das eliminatórias também aqui da América do Sul, tá? Então vamos tentar passar por tudo, mas sempre filtrando, e eu faço uma filtragem específica aqui em relação aos meus métodos de trabalho. Então não é porque eu coloquei um jogo aqui que ele tenha muito valor, ou que ele vai, né? O Theo colocou um jogo no back favorito, esse time vai vencer. Não. Eu vou ficar de olho nesse jogo para ver se esse time vai dar um padrão. O Theo colocou esse jogo aqui no mercado de gols. Vai ser gol? Não. Eu vou ficar de olho para ver se realmente vai ter uma leitura para gols. Tá? Então, não é porque eu coloquei um jogo aqui que ele tem muito valor ou que eu deixei de colocar algum outro jogo que ele é ruim. Né? Inclusive, se eu deixei de colocar alguma coisa ou se eu deixei de dar algum tipo de informação que você tenha, cara, por favor, comente aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque a gente vai crescendo juntos, tá bom? Então vamos lá. Bom, sobre o dia de hoje, eu estou gravando esse vídeo ainda na noite da quarta-feira, dia 1º. Foi um dia muito bom para mim, surpreendentemente, porque eu tô com um problema no 4G, não sei nem se eu vou conseguir upar esse vídeo, tomara que sim. Talvez demore até mais do que eu tô esperando, porque hoje meu 4G, talvez pela primeira vez aqui no sítio, ele foi fraco. Né? Eu não consegui abrir mais do que 2 streams ao mesmo tempo, e mesmo assim com 2 streams estava travando demais. Então você imagina naquele tsunami de jogos às 15h45, eu não conseguia abrir mais do que 2 streams, então eu tive que focar para fazer poucos jogos. Não foi ruim, não estou reclamando, mas eu queria ter olhado os outros jogos, porque geralmente com a absorção do que eu vi no jogo, mesmo não tendo feito, eu levo para as outras partidas para poder ter um tipo de informação, algum tipo de vantagem, algum tipo, enfim, para saber o que eu posso esperar. Então agora eu vou tentar ver alguns compactos dos jogos que eu perdi para poder dar uma olhada no que eu posso acrescentar, fazer algum tipo de comentário, tá bom? Bom, os destaques dos jogos que eu trabalhei é o jogo da Ucrânia contra o Cazaquistão, que foi 2-2, duas desatenções da defesa da Ucrânia. Foi um excelente jogo para alavancagem, também foi bom para gols, mesmo que tenha saído no final, tá? Muito gol perdido, muito gol perdido. E também tivemos um excelente jogo para alavancagem entre Portugal e Irlanda, tá? Porém, Portugal jogou muito mal hoje, muito mal. Ah, mas o resultado foi 2-1. Foi 2-1. Mesmo que tivesse sido 3-4-1, Portugal não jogou bem, não jogou. Defensivamente, Portugal não jogou bem. Foi por isso que eu não trabalhei em back Portugal. Eu até mandei uma mensagem no meu Telegram, inclusive se você quiser saber como que eu trabalhei nesses 2 jogos, especificamente se você quiser saber como que eu trabalhei no jogo da Ucrânia, eu deixei um podcast praticamente hoje sobre a seleção... Cadê? Aqui, ó. Sobre a seleção da Ucrânia contra o Cazaquistão e como eu trabalhei nesse jogo, detalhe por detalhe, do início até o final. Então se você quiser saber como que eu trabalhei esse jogo, como que eu utilizei a alavancagem aqui, fique à vontade para entrar no meu Telegram e acompanhar esse áudio e também me acompanhar por lá se for do interesse de vocês, tá? Eu não partilho ali entradas, eu simplesmente compartilho com vocês o meu dia a dia de trabalho. Se eu tenho algum tipo de leitura que eu posso compartilhar com vocês, se dá tempo de compartilhar, eu compartilho e assim a gente vai, tá? Não entre ali achando que eu vou ficar passando entrada, porque eu não posso me responsabilizar. Obviamente eu não trabalho dando tips, eu trabalho ao vivo, tá? Sobre o jogo de Portugal também foi um bom jogo para alavancagem. Obviamente aqui, quando eu falo de alavancagem,
Não quer dizer que eu saia entrando a qualquer odd. Isso aí precisa, cara, você que está me escutando. Alavancar significa aumentar o lucro, tá? Não se alavanca o prejuízo, se alavanca o lucro. Então, se eu estava com um pouco de lucro no jogo ou um pouco de lucro no dia, eu tentei alavancar. Situações de alavancagem exigem cotações médias, né, geralmente odds específicas para você utilizar a taxa de acerto e, obviamente, gestão de banca. Não se faz back a Portugal com a stake cheia a 30, a 40, por exemplo, com cotações que eu peguei. Você tem que ter uma gestão diferenciada para alavancagem, porque assim como no mercado de gols, por exemplo, a variância é muito alta. O que é a variância alta? É um mercado onde você pode ter sequências grandíssimas de prejuízo. Não bate nesse, não bate no outro, 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 aí vai bater lá na frente. E aí aquele lucro tem que pagar os prejuízos que você teve e te deixar em lucro. Mas para isso você tem que ter gestão para aguentar a porrada. E uma coisa que eu falo muito, cara, e antes de começar a fazer o meu planejamento do dia 2, tá, para não perder tempo, uma coisa que eu falo muito e queria deixar de mensagem para vocês que me acompanham aqui, cara, tem muita gente me acompanhando. Um jogo, ele não pode te tirar daqui, ele não pode quebrar a tua banca. E ele não pode ser a salvação da tua vida, ele não pode, triplicar, duplicar a sua banca. Um jogo não pode ter esse poder. Se isso está acontecendo, você está fazendo uma gestão horrível, tá? Se eu falo para vocês que é um dia após o outro, um jogo que está dentro de um dia não pode ser responsável pela tua permanência, pela tua salvação ou pela tua quebra no mercado esportivo. Não pode. Se isso por acaso aconteceu ou está acontecendo com você, você está fazendo uma gestão errada, assuma a merda que você está fazendo e mude, tá? O jogo de Portugal e o jogo da Ucrânia, os dois somados, me pagaram muito bem. Mas a gestão que eu utilizei foi uma gestão adequada. Eu estava afim de... Eu estava afim, não. Obviamente ninguém quer perder dinheiro. Mas eu arrisquei aquele dinheiro porque eu sabia que eu podia perder. Está dentro da gestão. E fui recompensado. Mas quantos jogos que eu não fico com dinheiro no mercado perdido em situações de alavancagem que não batem? Não dá para ficar olhando só para o lucro. Quantos prejuízos em sequência não teve antes de chegar nessa virada com 2 gols do Cristiano, que, fazendo um parênteses, chegou a 111 gols, maior artilheiro de todos os tempos das seleções. Passou lá o iraniano, se eu não me engano, de 109 gols. Então vamos prestar atenção. Eu sei que o entusiasmo do curto prazo é uma delícia. Puta, ganhei, que bom, pá. Mas, cara, ninguém sobrevive assim aqui. No longo prazo, não. Então, abaixa a bola. Se tu pegou essa virada, presta atenção. Quanto que você entrou no mercado? Se não tivesse dado lucro. Se você fez back Portugal lá no início e segurou esse back até o final e tá com lucro no bolso hoje, será que você fez a coisa certa? Ah, mas eu ganhei dinheiro. Põe a cabeça pra pensar. Tu fez back a Portugal 1,30. Portugal não tava jogando bem. Não tava. Tu tomou o gol da Irlanda, segurou a posição, Portugal virou no último lance do jogo. Eu peguei a odd média 30, 40, tu pegou a 1,30. Tu acha que você fez a coisa certa? Põe a cabeça pra pensar. Um jogo não pode ser o responsável pelo teu destino aqui, nem pela tua quebra, nem pela tua permanência ou pelo enriquecimento seu. Tá bom? Então vamos falar sobre o dia de amanhã. Eu vou passar rapidamente de resultados aqui que eu me surpreendi e que eu tinha separado. O jogo da Ucrânia foi muito cedo para pegar o back, o gol foi muito rápido do Yaremchuk. Eu não estava no mercado, também não tinha stream. Tá? O serviço de stream que eu assino não tinha colocado a stream ainda. No jogo da Áustria, eu estive a favor da Áustria, peguei o gol da Áustria, não estava cheio na hora do gol, mas deu padrão de superioridade aqui. O gol demorou um pouco a sair, confesso. França e Portugal não deram padrão para mim no primeiro tempo. Inclusive, Portugal jogou muito mal, defensivamente falando, e a França, novamente, isso aqui é uma boa você anotar, né? Ou todo mundo deve estar anotando isso. A França gosta de jogar dando campo para o adversário, dando a bola para o adversário, para poder encontrar mais espaço na velocidade. Isso acaba sendo um risco.
Hoje, obviamente, talvez não tenha vencido o jogo porque teve um jogador a menos, desde os 50 minutos. Poderia ter sido diferente, mas a França, para você ter um padrão de back França é complicado, porque ela gosta bastante de jogar de forma reativa, né? Então talvez contra um time ainda menor do que a Bósnia, porque a Bósnia é uma seleção ok, com Dzeko, com Pjanic, daria para pegar alguma coisa a favor da França, mas eu não achei de valor. Apesar da cotação baixa, esmagada, todo mundo confiando, não achei de valor esse back França pelo risco que estava correndo. Noruega e Holanda eu tinha separado para o match odds, foi muito mais um jogo de gols do que de match odds, tá? Eslovênia e Eslováquia eu tinha separado essa odd baixa da Eslovênia, na minha opinião estava errada, porque a Eslováquia é uma boa seleção, a Eslováquia saiu na frente, eu não sei se teve correção de preço natural, aquela coisa de expectativa e realidade, talvez tenha tido uma correção de preço forçada, né, que eu falo muito no meu curso, relacionado ao gol. Mas isso aí, só para quem assistiu, eu não consegui assistir. E a Dinamarca, mesmo com os desfalques, venceu a seleção da Escócia. Rússia e Croácia ficou 0-0. E aqui o jogo que eu evitei, que foi o da Turquia com o Montenegro, talvez tenha sido um bom jogo para gols. Eu não consegui assistir. Tá? Turquia muito mal na Eurocopa, abriu 2-0 e tomou o empate lá no finalzinho. Vamos falar então do dia 2. Dia 2 a gente tem menos jogos na Europa e dá para filtrar bastante também, tá? Vamos lá. Geórgia e Kosovo vão abrir à tarde com o jogo das 1h. Isso é complicado, né? Porque geralmente os jogos da 1h, eles são jogos que a gente consegue dar mais atenção, porque não tem aquela cambada de jogo junto. Só que, Geórgia e Kosovo é complicado, eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho lembrança do time da Geórgia empatando com a Espanha, complicando a vida da Espanha algumas vezes já, tomando gol no final, pro Dani Olmo chutando de fora da área e tal. Acho que foi eliminatórias da Eurocopa. E tenho lembranças da seleção do Kosovo jogando muito bem contra a República Tcheca, mas também acho que foi eliminatórias da Euro 2021-2022. Acho que era isso. Não, era da 2020-2021. Então, assim, faz muito tempo que eu não acompanho. Então eu prefiro pular esse jogo, não tem muita informação mesmo. A Geórgia vem tomando gol nos últimos 5 jogos. Quase todos os jogos do Kosovo tem mais de 2,5 gols. Quase todos os jogos, quase 90% dos jogos do Kosovo tem ambas as equipes marcando. Mas segue sendo uma seleção que eu desconheço. Esse grupo B aqui, obviamente, deve ser liderado por Espanha e Suécia. Espanha e Suécia que caíram no mesmo grupo também na Eurocopa, né? Inclusive a Suécia complicou bastante a vida da Espanha. Eu prefiro ficar de fora. Hungria e Inglaterra pelo grupo I. A gente tem um grupo com Albânia, Polônia e Hungria. Talvez, obviamente, são as 3 seleções que vão brigar pela vaga. Não acho que essa segunda vaga seja garantida da Hungria, apesar de ter um bom time. Tá? A Hungria que complicou a vida da Alemanha. Lembra? Na Eurocopa, mamei o gol da Hungria contra a França. A Hungria é chata, cara, principalmente jogando em casa. A Hungria é muito chata jogando em casa. E a gente tem que levar isso em consideração. Não adianta eu chegar aqui e falar, Beck, Inglaterra e acabou. Vamos lembrar da Hungria na Euro. Olha aqui, ó. A Hungria na Euro perdeu de Portugal de 3-0, mas foi um jogo, se a gente levar em consideração, foi um jogo que foi aquele golaço do Cristiano Ronaldo, driblando um monte de gente e tal, mas foi um jogo que até saiu o primeiro gol, que se eu não me engano foi um gol do Guerreiro, do lateral, Rafael Guerreiro, desviado. Até sair aquele primeiro gol, a Hungria estava defendendo muito bem e estava contra-atacando bem também. Deu um padrão de back Portugal no primeiro tempo, mas no segundo tempo eles estavam contra-atacando bem. Só que saiu o primeiro gol, a Hungria se desmontou. Só que segurou bem contra a França, saiu na frente, eu mamei esse primeiro gol aqui. E depois acabou conseguindo... Cadê? Cliquei fora aqui. Acabou conseguindo empatar também com a Alemanha, 2-2, lembra disso? Lá na Alemanha. Então assim, vamos tomar cuidado com essa Hungria. Tá? Eu não venho para trabalhar um back Inglaterra, não. Não é nem questão, é que assim, eu tô com uma memória recente da Hungria. A Inglaterra é um time que, cara, ele é muito, não é que seja pragmático, ele sobe as linhas, quando ele vai fazer marcação-pressão,
dá para buscar um padrão de back na Inglaterra. Se você tá vendo que a Inglaterra subiu as linhas, está marcando pressão, dá para buscar alguma coisa a favor da Inglaterra, sim. Não estou dizendo que a Hungria também é uma seleção excelente, não. Ela só se defende bem. Mas se a Inglaterra conseguir se plantar no campo ofensivo com aqueles bons zagueiros que eles têm lá atrás, talvez a Hungria se complique, tá? Eu só não vou trazer a Inglaterra aqui, mesmo sabendo que a Inglaterra pode ter 80% de posse de bola, porque eu vi os últimos jogos da Hungria contra a Alemanha, contra a França, contra Portugal, e vi que dentro de casa eles jogam muito bem, tá? A torcida, se tiver torcida, é absurdo o que eles fazem de barulho. Então eu vou ficar de fora desse jogo da Inglaterra. Eu gosto dessa seleção turca, achei legal. Mas a Inglaterra, é bom lembrar que a Inglaterra não tem nenhum tipo de pudor se tiver que vencer o jogo, né? Faz 1-0, recua. Esse negócio de trabalhar goleada da Inglaterra às vezes nem é tão bom, porque a Inglaterra faz o resultado, pelo menos na Euro foi assim, fez o resultado e parou. Obviamente que isso pode ser só resquício da Euro, jogando em casa, pressão e tal, mas eu prefiro ficar de fora dessa Inglaterra. Tá? Se der um padrão muito forte, eu estiver conseguindo assistir, se meu chip não me deixar na mão, eu posso fazer alguma coisa assim, mas aqui eu vou ficar de fora. Polônia e Albânia. Eu tenho boas lembranças da Albânia e tenho lembranças ruins por parte da Polônia. Não acho que a Polônia seja um time muito bom, além do Lewandowski e algumas outras peças. A Polônia usa demais o seu atacante, o seu centroavante, tá? A gente viu uma defasagem da Polônia. Deixa eu buscar aqui a Polônia na Euro. A Polônia perdeu para a Eslováquia. A Polônia empatou com a Espanha. Aí sim, foi um jogo onde o Lewandowski conseguiu brilhar com um gol. E ela perdeu para a Suécia. Um jogo onde a Suécia precisava só administrar e acabou aproveitando um desespero da Polônia no final do jogo e foi para cima. A Polônia defende mal. Tá? A Polônia tem um bom ataque? Tem, mas ela defende mal. Então eu vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols. O que a gente tem? Uma Polônia necessitada de vitória, porque tem 4 pontos, e uma Albânia também. Talvez o mercado de gols seja muito mais por conta da Polônia do que da Albânia, porque a Albânia em 3 jogos só marcou 3 gols, mas também só sofreu 2. Eu não confio nessa Polônia o suficiente não. Mesmo jogando em casa, eu vou trazer essa Polônia aqui para o mercado de gols. Polônia e Albânia, tá? Tomar muito cuidado com essa odd baixa da Polônia aqui, porque a Polônia vem acumulando vexames na Copa do Mundo de 2018, na Euro, enfim. Foi eliminado na fase de grupo, na Euro, enfim. É bom tomar cuidado. Estônia e Bélgica. Bom, não tem muito o que fazer aqui, eu não trabalho essas cotações tão abaixo assim. Obviamente aqui é um jogo para a Bélgica passar o trator na Estônia. Eu não vou fazer esse jogo com essa cotação tão baixa. Andorra e San Marino. Aqui seja talvez o único confronto que a Andorra tem chances de pontuar, porque San Marino não ganha de ninguém, só toma porrada. São 10 gols em 3 jogos sofridos, nenhum gol feito. Mas, cara, não dá pra confiar na Andorra também, né? 1,40 não, nem pensar. Se for trabalhar alguma coisa aqui é mercado de gols, mas aí você tem que pensar mercado de gols pro lado de quem? Eu não duvido que o San Marino consiga fazer um gol aqui na seleção da Andorra, mas eu não vou fazer esse jogo. Não vale a pena, na minha opinião. República Tcheca e Bielorrússia. Cara, eu já vi alguns confrontos entre essas duas equipes, seja em eliminatória da Euro, seja em eliminatórias da Copa passada, seja em amistoso. Eu já cheguei a ver Bielorrússia e República Tcheca algumas vezes, tá? E eu acho essa cotação da República Tcheca um pouco baixa. Sim, a República Tcheca fez uma excelente Euro. Lembra da República Tcheca? Passou pela... assim, a minha memória hoje não sei se está muito boa, mas ó, a República Tcheca caiu num grupo com Escócia, Croácia e Inglaterra. Não foi isso? Até que o Patrick Schick foi um dos artilheiros da competição, fazendo aquele gol lá do meio do campo. Não foi isso? Acho que foi. E com isso, a República Tcheca foi cair, depois de ter eliminado a Holanda, a República Tcheca foi cair para a Dinamarca. Num jogo onde ela jogou bem, mas defensivamente não foi tão bem.
Eu gosto do time da República Tcheca. Ofensivamente, eles são muito bons. Tem aqui, ó, Tomáš Souček, joga na Inglaterra. Eu não sei porquê, mas aqui não tá mostrando o Patrick Schick. Não sei se ele tá lesionado, não sei se ele não foi convocado. Pode ser que esteja lesionado. Mas eu acho essa cotação da República Tcheca muito baixa. Então eu vou me manter de fora dessa seleção da República Tcheca contra a Bielorrússia, tá? Eu tô tentando explicar para vocês por que eu tô ficando de fora. Não é, esse aqui eu vou ficar de fora, né? Islândia e Romênia. Bom, quem lembra da Islândia na Euro, onde Portugal foi campeão? Foi onde Portugal foi campeão ou foi numa Euro antes? Acho que foi onde Portugal foi campeão, né? Que foi uma seleção surpreendente, né? A Islândia jogava muita bola. Time fechadinho no contra-ataque. Agora caiu num grupo com a Alemanha, Armênia, Macedônia do Norte, Liechtenstein. É um grupo onde a Islândia pode brigar, né? Mas Macedônia e Armênia, hoje em dia, se for comparar a força, a Macedônia do Norte e a Armênia, elas estão um pouco na frente, né? Ofensivamente falando, a Islândia teve o seu momento e caiu. E a Romênia, que eu me lembre, é um time muito aberto. Muito, muito, muito aberto. Então, por mais que a Islândia tenha uma boa defesa, eu acho que isso aqui pode ser um jogo para gols. Tá? Islândia e Romênia. Deixa eu só confirmar aqui a situação do grupo. Os dois times precisam de vitória urgente. A Alemanha, obviamente, perdeu para a Macedônia, mas foi um jogo completamente atípico. A Alemanha deve voltar a se erguer agora. E essa vaga deve ficar com a Alemanha ou Macedônia e Armênia, né? Por último, Lituânia e Irlanda do Norte, um grupo onde Itália e Suíça devem nadar de braçada. Prefiro ficar de fora desse jogo. Se for fazer alguma coisa aqui, talvez um leia para a equipe em campo. Lituânia contra Irlanda do Norte. Liechtenstein e Alemanha, 1-0-1, a cotação da Alemanha, para quem gosta de cotação a 1-0-1. Aqui um prato cheio, eu fico de fora também. O dia é bem fraco hoje, hein? Macedônia e Armênia, como assim, meu? Como assim o líder do grupo Armênia, a líder do grupo Armênia tá... A Macedônia tá 1,75? Cara... O time da Macedônia aposentou o Pandev, tá? Pra quem não se leva, o Goran Pandev. Eu não sei se ele tá suspenso aqui ou se ele realmente... Eu lembro que na Euro, jogando contra... Cara, acho que foi contra a Holanda. Eu vi que ele fez um gesto ali de se aposentar. Então o Pandev tá fora. Se tá suspenso, se aposentou mesmo, eu não sei, tá? Mas tem jogadores muito bons aqui. Tem o Elmas que joga no Napoli. Mas assim, tá muito baixa essa cotação da Macedônia contra a Armênia. Isso aqui é um jogo para gols também. Macedônia e a Armênia. Por quê? Porque a seleção da Macedônia defende mal demais. Não consigo entender. Tá? O Mkhitaryan tá aqui na Armênia. Não consigo entender por que tá tão baixo, né? A Armênia tem 6 gols na competição, tomou 2. A Macedônia tem 4 sofridos. Em casa, a Macedônia fez um jogo, venceu 1. Não tomou nenhum gol. E a Armênia fora de casa também. Tem um jogo e uma vitória. Não consigo entender por que a Macedônia é tão favorita. Apesar de eu gostar da Macedônia, vou colocar como possível time que pode se complicar para você aumentar talvez a sua atenção nesse jogo, tá? Itália e Bulgária. 1,10 a cotação da Itália. A Itália que é atual campeão da Euro, atual campeão europeu. Mas 1,10 eu fico de fora, Itália. Para os meus métodos, infelizmente, não vai rolar. Suécia e Espanha, aqui um replay do jogo que a gente teve na Euro recentemente. Foi 0-0 esse jogo na Euro. A Suécia se defendeu muito bem. O Isaac perdeu alguns gols na cara. Se eu não me engano, teve até gol perdido, pênalti perdido pela Espanha, né? Em relação a confronto direto, a Espanha não perde para a Suécia há 5 jogos. Em relação ao desempenho das equipes, a Suécia é a primeira a marcar em 8 dos últimos 10 jogos.
Nos últimos 5 dos 7 jogos das duas equipes foram menos de 2,5 gols. Isso mostra uma deficiência da Espanha de marcar gols, tá? A Espanha vem tomando gol consecutivamente nos últimos 3 jogos. 4 dos últimos 5 jogos que a Espanha jogou tiveram ali um ambas marcam, tá? Eu vou trazer esse jogo para o Match Odds, porque as duas equipes têm, pelo menos a Espanha está tendo essa dificuldade de marcar Suécia e Espanha. Opa! Já ia colocar aqui no mercado de gols. Gostaria que fosse um jogo para gols, mas não sei não, tá? O que a gente tem de escalação aqui possível? O Isaac Kulusevski, normal, né? Seleção o Forsberg, do Leipzig. Na Espanha, Gerard Moreno, do Villarreal. Eu não sei se está no Villarreal, eu acho que sim. Morata, Ferran Torres, do City. Enfim, a seleção da Espanha a gente sabe como joga, 95% de posse de bola, toca e perde muito gol. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ter algum padrão neste jogo. Lembrando que esse jogo, qual que é o cenário desse jogo? Provavelmente Espanha com a bola o tempo todo, propondo o jogo. E a Suécia jogando no contra-ataque. Bola aérea da Suécia é muito boa, contra-ataque da Suécia é muito bom. Tomar cuidado, mas eu acho que é um jogo para poucos gols, tá? Talvez seja um jogo para poucos gols. Na Europa eu consegui filtrar bastante, tá? Poucos jogos que entram aqui em alguma metodologia minha. Vamos pro Brasil. Bom, o Brasil. Para América do Sul, a gente tem a Bolívia enfrentando a Colômbia dentro de casa. Colômbia obviamente com altitude. A Bolívia com altitude. Isso faz muita diferença. A seleção boliviana utiliza muito isso contra seus adversários. Só que dentro de casa, a Bolívia só venceu uma, perdeu 2. Tá? Tomou 6 gols e fez 6 gols. Mesmo dentro de casa, mesmo na altitude. A Colômbia fora de casa é um time bem mediano. Uma vitória, um empate e uma derrota. A seleção colombiana hoje, obviamente, é favorita em relação ao elenco, mas essa odd da Colômbia está mais alta do que deveria estar por conta do fator altitude. Talvez um bom jogo para um Leper equipe em campo? Talvez. Bolívia e Colômbia. Pode ser sim. Equador e Paraguai. Eu entendo essa cotação do Equador. Se eu não me engano, vai ter altitude, né? Onde que é esse estádio? Em Quito. Em Quito tem altitude. Talvez por isso a cotação do Equador esteja mais baixa. Eu não gostei do que eu vi do Equador na Copa América, tá? Achei que o Equador vacila demais defensivamente falando. Teve alguns jogos com a Venezuela, mesmo a Venezuela esfacelada pela pandemia, com um monte de cara reserva, o Equador conseguiu tomar um empate da Venezuela. Não gostei do que eu vi na parte defensiva do Equador. Já o Paraguai tem bons zagueiros. A gente sabe que o zagueiro do Palmeiras aqui, cadê ele? Não vai jogar? Tá machucado? Gustavo Gomes está suspenso. Isso é uma coisa ruim pro time do Paraguai. Gustavo Gomes faz muita diferença, né? Isso pode complicar. Isso faz uma diferença enorme na hora de você talvez trabalhar alguma coisa relacionada a um Lei Equador. Aí toma um contra-ataque. Não tem lá o Gustavo Gomes. Não que os outros jogadores do Paraguai não consigam dar conta, mas na frente nós temos o Almiron e o Herman Pérez. É um time muito bom ofensivo. Tem um excelente contra-ataque o Paraguai. Se eu tiver que trabalhar alguma coisa nesse jogo, talvez seja o mercado de gols, tá? Provável que seja o mercado de gols aqui. Equador e Paraguai. Aqui nós temos um assento na Armênia. Venezuela e Argentina. Seleção da Argentina, atual campeão da Copa América, cheio de moral. Vai pegar a Venezuela com uma cotação de 1,45. Daria para trazer a Argentina para trabalhar um back favorito no primeiro tempo aqui? Daria. Qual que é a minha dúvida, senhoras e senhores? A Venezuela que eu vi na Copa América, eu vou puxar aqui para vocês. Tá aqui, ó. 3-0 pro Brasil, 0-0 Colômbia, 2-2 Equador, aquele jogo que eu comentei com vocês, e perdeu de 1-0 para o Peru. Essa Venezuela que participou da Copa América aqui no Brasil estava, como eu falei, esfacelada por conta da pandemia. Foram vários jogadores diferentes. Qual é a Venezuela que vai entrar em campo amanhã? Essa é a minha dúvida. Então, até segunda ordem, até eu saber qual é a escalação da Venezuela, se são os caras que jogavam antes, eu vou ficar de fora.
mas cogito trabalhar alguma coisa a favor da Argentina, caso eu tenha leitura para isso. Lembrando que a Argentina deve estar bastante motivada, mas já ocupa aqui a segunda colocação, está praticamente garantida na Copa, né? Peru, Uruguai. Seleção peruana passa por uma situação muito difícil, muito difícil. São 4 pontos apenas, uma vitória apenas. Essa vitória ela foi fora de casa. Dentro de casa, 3 jogos, 3 derrotas, 9 gols sofridos, né? A seleção do Uruguai, fora de casa, costuma ser até... É mediano, né? Uma vitória, um empate, uma derrota não é ruim, mas é mediano. Só que se o Peru quiser sonhar com alguma vaga na Copa do Mundo, pelo menos em repescagem, vai ter que começar a pontuar, vai ter que começar a vencer, principalmente em casa, e vai pegar, obviamente, uma seleção do Uruguai que está ali com a Colômbia já no cangote, querendo passar, né? Ou seja, não é uma posição muito confortável. Se vencer, já ocupa ali 11 pontos, já fica numa situação muito melhor. Eu vejo uma possibilidade de a gente buscar talvez a seleção peruana aqui, apesar de que a seleção peruana, quando quer jogar, cara, é um salseiro danado. É um salseiro danado. Trabalhei vários jogos em relação ao mercado de gols na Copa América, foram bons jogos. Tá? Deixa eu tentar lembrar aqui como é que foi o desempenho da seleção peruana na Copa América. Ó. Olha aqui, ó. Contra o Brasil perdeu de 4-0. Aqui, esse jogo contra a Colômbia foi muito bom para a alavancagem. Teve um 2-2 com o Equador também, que foi muito bom para a alavancagem. Um 3-3 aqui. Eu não sei se isso aqui teve na prorrogação, mas também foi muito bom de trabalhar. Ou seja, ó, um 3-2 ó, na Copa América. É um jogo bom para gols, cara. Mas eu não consigo confiar tanto assim. Talvez seja um jogo melhor para o match odds. Vou ficar de olho. Peru e Uruguai. Mas eu não descarto, tá? A possibilidade de trabalhar gols aqui também. Nem que seja pelo menos 3 gols. E por último, Chile e Brasil. O Brasil é 1,85 aqui na Betfair. A gente pode vir buscar alguma coisa a favor da seleção brasileira. Afinal de contas, a seleção brasileira tem 6 jogos, 6 vitórias, 2 gols sofridos apenas, 16 gols marcados. Fora de casa, o Brasil é o melhor visitante, 3 jogos, 3 vitórias, somente 2 gols sofridos. E o Chile também é um bom mandante, né? Dá para trabalhar um mercado de gols aqui? Talvez seja um mercado de gols, não. O mercado de match odds aqui, talvez seja melhor trabalhar para o lado de um layer para a equipe em campo, com essa cotação do Chile, do que buscar um back Brasil, né? Mas, se você quer fazer um back Brasil, nós temos uma super cotação do Brasil para vencer o Chile a 20. Aqui nós temos um Brasil perto de 2 e na super cotação você tem um Brasil a 20. Como é que você faz para participar dessa promoção? Você clica nesse link daí embaixo, primeiro link, rola para baixo e lê essa descrição aqui antes de se cadastrar. Isso aqui obviamente são para novas contas, nenhuma casa dá bônus de graça, então presta atenção nas letras miúdas, tá? Para você não se complicar. Mas é um bônus interessante se você acredita na vitória do Brasa. Beleza? E por último, e não menos importante, nós temos Fluminense e Juventude. O Fluminense que vem de vitória contra o Bahia. Eu acho que esse jogo vai acontecer, tá? Eu achei até estranho esse jogo isolado. O Fluminense vem de vitória contra o Bahia e o Juventude vem de um empate dentro de casa contra o São Paulo. Juventude que está se mantendo firme ali nas últimas colocações. Fora da zona de rebaixamento. Fora de casa, o Juventude não é um bom visitante. O Juventude é um bom mandante. O Juventude é o 7º mandando o jogo. Fora de casa, não é bom. É mediano para baixo. Então, provavelmente, se o Juventude conseguir se manter na primeira divisão, vai ser pontuando em casa. Já o Fluminense está melhorando em casa. Já são 3 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Está melhorando bastante em casa o Fluminense. Nas últimas partidas, o Juventude não perde há 3 jogos, mas vem tomando gols em 4 jogos consecutivos. 7 dos últimos 9 gols, dos últimos 9 jogos do Juventude foram menos de 2,5 gols. Fluminense, nos últimos 5 dos 6 jogos, foram ambas marcam. Acho que só agora contra o Bahia que não. Tá? Então, uma coisa importante aqui também, ó. Dos últimos 7 dos 9 jogos do Juventude, ele é o primeiro a sofrer. Então, o que indica o cenário, para quem gosta de estatística? Indica um cenário com poucos gols, com ambas as equipes marcando, talvez,
Pelo menos é o que indica o Fluminense ali, uma defesa do Fluminense que não está muito boa, mas geralmente com o Juventude saindo atrás. Então isso aqui é o que indica os números. Eu trabalho ao vivo, eu não levo muito isso em consideração, mas se funcionar para você, excelente. Então não venho para trabalhar gols, talvez um match odds aqui. Fluminense contra Juventude. Bom, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogos que tinha amanhã, ou que tem amanhã, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso quer dizer que eu vou fazer todos esses jogos? Não. Não quer dizer. Inclusive tem vários jogos que vão acontecer no mesmo tempo. Então eu vou filtrar. Se a minha internet colaborar, eu vou conseguir fazer. Senão, infelizmente, eu vou ficar de fora. Vou focar na minha leitura de jogo. Encontrei um padrão, vou focar naquele jogo e tentar fazer até o final. Tá bom? Se eu tiver alguma coisa de valor, eu compartilho com vocês no meu Telegram. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu essa maratona, esse episódio de série até aqui, parabéns. Você é um cara legal ou uma pessoa legal. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like aqui embaixo, assistir esses 2 vídeos aí para ajudar o canal a crescer. E uma excelente quinta-feira.